Ninguém pode crescer espiritualmente por você, nem seu pastor, nem seus pais, nem seus amigos, nem o melhor discipulador dessa terra. Seja bem-vindo ao Entre Terra e Céu. Eu sou o pastor Lucas e aqui eu ajudo você a transformar a sua fé em vida prática. Se você puder nos ajudar, faça um C, curta, comenta e compartilha para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível e aqui no YouTube torne-se muito relevante. Bem, hoje eu quero compartilhar com você os últimos 5% que estão represados ou escondidos na sua vida, que de fato vão ajudar você numa jornada de crescimento. E para isso quero compartilhar com você aqui a tela para nos ajudar, nesse bate-papo que vai ser tão rápido, mas também tão precioso que Deus preparou para a gente aqui. Que bom que você está aqui. Vai ser fantástico tudo que iremos tratar aqui. Então, vamos lá. Escreva aí embaixo ou anote: meu crescimento, minha responsabilidade. Sabe, eu tenho trabalhado com pessoas já há muitos anos, na área de recursos humanos e há mais de 10 anos como pastor de uma igreja batista. Linda igreja, linda, maravilhosa. E aqui eu tenho dito para eles: olha, gente, tem que ser um crente maduro. Então, meu crescimento, minha responsabilidade. Nós vemos desde o início, lá dos tempos bíblicos, desde o princípio da criação, o ser humano buscando transferir responsabilidade. Olha que coisa boa se hoje você se apropriar desse verdadeiro crescimento que Deus tem para mim e para você. Pois bem, eu vou falar desses últimos 5% daqui a pouco, mas quero que você guarde, porque isso vai ser extremamente relevante. Mas ainda mais, no final desse vídeo, 4 ferramentas para o seu desenvolvimento na sua vida. Não divida a sua vida por áreas, ou várias vidas, Você tem uma vida só. Então, meu crescimento, minha responsabilidade. Eu não poderia falar de um crescimento saudável sem antes, passar aqui no versículo, porque isso vai nos ajudar a direcionar o nosso pensamento para construir um plano juntos. E já que é tão rápido, você pode ser paciente, porque tem a ver com o seu crescimento. O apóstolo Paulo vai falar aí, na segunda recomendação a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, do pastor Timóteo, assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está errado em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Perceba aí nessa porção das escrituras algo tão relevante, Você pode aí estar com a sua Bíblia aberta ou também estar acompanhando na tela, mas legal você fazer uma marcação, que é toda a escritura, não é uma parte dela. E ela é inspirada por Deus e não pelos homens, e ela é útil. Quantas vezes nós estamos desprezando as ferramentas que Deus já colocou na nossa mão, estamos procurando, mediante a tantos convites, a tantas luzes, encantamentos, um plano secreto para o crescimento. Pois bem, eu quero estar aqui com você, expondo a você o que de fato não é nenhum segredo, A gente fala assim para provocar uma curiosidade no vídeo, você ficar mais aqui com a gente. Mas é tão interessante que quando eu passei a dar atenção a esses 5%, da minha vida, que para mim se tornaram os mais importantes, que rege os outros 95%, a minha vida começou a ter uma outra relevância, ela foi ressignificada. Mas quando a gente olha um pouquinho para esse texto aqui, porque não é sobre pregação, mas o contexto é Paulo ali cuidando, ele, preocupado com o crescimento de Timóteo, e ele mostra o que Paulo já usava e o que Timóteo também devia usar. Sendo Paulo imitador de Cristo, Timóteo devia imitar também. Então ele falou: olha, toda a escritura é inspirada. Olha só você olhar para essa ferramenta que você tem aí, Timóteo. Pastor Timóteo, presta atenção nisso. Ela é útil sim. Ela vai caber para qualquer necessidade. E ela é verdadeira, ela é testada e aprovada pelo próprio Deus. Então, o texto vai dizer que ainda nos leva a percepções daquilo que está errado, daquilo que está certo. Então, a gente não precisa, muitas vezes, ficar, distraído, mas olhar para esse contexto e pensar:
o que hoje pode mudar na minha vida, onde hoje eu vou ser corrigido, onde hoje o Senhor vai tratar comigo. Então vamos lá, vamos pensar no que eu realmente prometi. O que é esses aí últimos 5%? O que são esses últimos 5%? A realidade é a seguinte, é que 80% da tua existência, da minha, da nossa vida, eu quero dizer para você que qualquer pessoa possa estar no seu lugar nesses 80% que corresponde à tua existência e à minha. Sem nenhum treinamento, sem qualquer aviso, 80% do que você é, bem certamente, segundo pesquisas, vários autores escreveram de formas diferenciadas isso, possa alguém substituí-lo tranquilamente. Agora, existem outros 15% que, para você ser substituído, alguém deveria passar por um treinamento ao menos básico. Olha, quando eu falo isso, eu não quero que você se ofenda não, porque às vezes a gente pensa que nós, né, nós somos tudo isso. Que nada, né? Em relação àquilo que a gente faz, treinar alguém, basicamente, já vai ter aí alguém que vai assumir a posição. Então, 80% sem treinamento e 15% da sua vida e da minha, qualquer pessoa, segundo pesquisas e estatísticas, possam assumir o nosso lugar. Mas e os últimos 5%? É nesses que eu quero me concentrar. Esses últimos 5%, né, pelo meu olhar e não sei pelo seu, eles são intransferíveis e inadiáveis. É outra coisa que você pode anotar aí. Intransferível e inadiável. Se você é responsável pelo seu crescimento, você vai achar isso também, que é intransferível e inadiável. Você quer ver uma coisa? Acredito que por conta desses 5%, nesse ponto que os outros 95% vão seguir. Se você é um pai, isso é intransferível e inadiável. Isso não deveria ser transferível no sentido de que alguém deveria estar no seu lugar. Você precisa exercer sua paternidade. Pelo menos essa é a regra, aquilo que a Bíblia diz. Se você é mãe, a mesma coisa, ou mesmo filho. Você possa ter na sua casa aí uma esposa tão zelosa que eu tenho também, e ela fala assim, você precisa ir no médico, e marcar uma consulta para você, e ficar te avisando, ou um amigo faça isso, né? Olha, você tem que ir, cuidar da sua saúde, vai fazer o periódico, no caso de algumas empresas, mas alguém ainda possa marcar, possa ser que alguém pague o plano de saúde para você, mas está lá no médico, tirar sangue, fazer o check-up, vai depender de quem? De você e de mim, porque é intransferível e deve ser inadiável. Outra coisa, esses dias aí, finalmente, eu fui para academia. E olha, não é nada fácil para mim esse negócio, mas é extremamente necessário. Ninguém pode ir lá e fazer os exercícios e eu colher os benefícios, né, do outro que está fazendo exercício. Eu preciso estar lá. Então, na vida espiritual, como é que isso funciona? Para você crescer espiritualmente, você também precisa estar envolvido. Eu já ouvi há muitos anos a seguinte frase: quem se envolve, se desenvolve. Então, isso tem a ver com o seu particular, com a sua singularidade, com as suas decisões. A questão é que muitas vezes a gente transfere o nosso crescimento para o outro e até os nossos erros. Não deu certo por causa disso, daquilo. Fiquei chateado com isso. Vamos ser crentes maduros. O que Paulo está dizendo ali para Timóteo, olha que interessante. Isso vai te ajudar para as 4 ferramentas finais lá para você aplicar. Toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, onde você pegar aí que está escrito, olha, querido, Deus falou. É só você dar atenção a isso, porque é útil para te ensinar. Você deve ter o coração ensinável, Timóteo. Não só Timóteo, Lucas, você também. Talvez você possa escrever de onde você está aí, enfim, coloca aí. Você quer ver uma coisa? Na caminhada cristã já foi percebido o seguinte, em um dos vídeos de maior visualização aí no YouTube, 85% dos cristãos vão afirmar que eles têm uma frustração. Por quê? Porque não conseguem manter uma rotina com a palavra. Então aí está um ponto, sabe? Um ponto que a gente precisa trabalhar. Nós queremos o crescimento, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos experiência, milagres, sinais, meu Deus, mas não temos o nosso tempo dedicado a Ele. Mas eu pergunto a você, quem mais pode fazer isso por você, além de você mesmo? Claro,
Somente nós podemos fazer isso. E esse ponto nos amadurece, porque hoje percebemos, né, uma troca, um vai para uma igreja, vai para o outro, parece uma igreja de consumidores, uma vida cristã, aliás, de consumo, e a gente não amadurece pensando, e a minha parte? Quantas vezes, né, nós fazemos aconselhamento como pastores ou líderes de célula, ou como pais, né, assim, de um filho que já saiu de casa, já amadureceu, né, ou deveria ter amadurecido, e a gente dá a instrução, mas não é praticado e vem com o mesmo problema. Nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos. E é para isso que eu quero apresentar a você essas ferramentas, né? Ferramentas que são importantes. Não é nada assim mega complexo, não. Mas ao final você vai ver o resultado que isso vai produzir se você ficar aqui junto comigo. Eu penso que se a gente trabalhar direitinho, nós vamos colher um crescimento extraordinário. E eu bem que vou querer saber de você como isso está funcionando na prática. Eu tenho visto pessoas fazerem isso e tem sido uma grande bênção. Recursos importantes. Você pode anotar aí: Bíblia, caneta, caderno diário, um plano de leitura e uma agenda. Aonde isso vai impactar? Bem, se o seu crescimento é sua responsabilidade, você precisa de um plano. E eu quero dar para você o caminho, né, que eu mesmo sigo todos os dias e tem sido uma bênção para mim. A Bíblia é a chave que vai abrir portas que você vai precisar entrar, porque a Bíblia é a bússola, a Bíblia é a âncora, a Bíblia vai mostrar o direcionamento de Deus para você. É a voz de Deus, não tenha dúvida. Deus pode falar de diferentes formas, mas Ele fala através do seu Filho Jesus Cristo, através das Escrituras, que é uma revelação especial. Você vai precisar de uma caneta, né? Uma caneta, tão fácil, né? Por quê? Por que uma caneta? Óbvio, porque quem não anota esquece. E o óbvio precisa ser dito. Olha só, quando eu vou para uma reunião, que eu estou liderando a reunião, eu já aprendi lá atrás que quando você vai para uma reunião sem um papel, uma caneta, um celular para anotar alguma coisa, é porque você está decidido a esquecer o que foi dito. Por isso, você também precisa de um caderno, e esse caderno vai se transformar na sua biblioteca espiritual personalizada. E imagina que coisa fantástica! Outra coisa é um plano de leitura. Aí você possa dizer, o que é um plano de leitura? Um plano de leitura vai mostrar para você onde você vai começar a leitura e onde você vai terminar diariamente. Na Sociedade Bíblica Brasileira, você vai encontrar lá vários planos de leitura no site, gratuito. Inclusive, quando você conclui uma leitura, você pode se cadastrar e receber um certificado para marcar esse grande avanço. Outra coisa, uma agenda. Por que de uma agenda? Porque se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer. Alguma coisa pode acontecer enquanto você estiver sobre esse material, elaborando o seu plano de crescimento diário, e aí você se lembrar, você vai lá na agenda e coloca, reprograma. Para quê? A gente não perder para nós mesmos e nem para o inimigo das nossas almas, muito menos com aqueles pensamentos que vão e vêm. Ou seja, é coisa de fazer uma grande disciplina e um novo hábito. Agora, então, nós vamos para um processo de 4 passos que vai transformar a sua vida. Esses 5% que vai fazer os outros 95% correr atrás como grandes bênçãos. Leitura bíblica, vida espiritual real e profunda com Deus. Então, essa parte é uma parte que eu queria que você guardasse assim. E-O-A-O. E-O-A-O. E de escritura. Dá uma olhada aí na tela. E de escritura. Leia até o Espírito Santo destacar algo para você. Foque em uma única verdade. E aí, uma única verdade por dia vai produzir ao final do ano várias pedras preciosas. Você já imaginou 365 pedras preciosas? Segunda observação, coloca todo o seu ser ligado. Aí você desliga o celular, observa o texto com atenção. E aí você vai começar a praticar uma coisa que se chama contexto. Quem escreveu, para quem e por quê? Olha, se você tiver dificuldade com isso, eu quero estimular você de uma forma prática a você pegar uma Bíblia de estudo. Geralmente, na introdução de cada livro, tem todas essas informações. Você pode fazer isso e vai te ajudar bastante a responder essas perguntas. Deixa esse texto penetrar no seu coração, isso vai afiar a sua escuta espiritual. Deus está sempre falando, somos nós que não estamos atentos. Então você vai treinar a sua observação. Percebe que talvez na sua carreira profissional, em algo que você faça com excelência, primeiro você aprendeu como um bom observador, então
observe direitinho o que o texto diz. E aí você, escrituras, observação, vem aplicação, que é o terceiro passo desse processo incrível que vai gerar um material para o seu crescimento. Você vai perguntar assim: como isso muda a minha vida hoje? A pergunta aqui é pessoal, não é sobre a vida do outro, né? O que Deus quer que eu faça com isso? De forma prática. Você possa fazer o seguinte: começa pequeno e imediatamente. Anota isso. Comece pequeno e imediatamente. Isso se chama obediência. Obediência, às vezes nós queremos, começar as coisas assim numa plataforma tão grande, investir um tempo enorme e talvez a gente consiga fazer isso durante um dia, mas será que vamos conseguir fazer isso a vida inteira? Então, comece pequeno. Zacarias 4:10 vai falar que Deus, ele nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Isso é demais, não é verdade? Então, vamos aqui para a nossa tela do nosso compilado, para a gente não perder o fio da meada. Quarta coisa, ore. Isso, escreva uma pequena oração depois de ter feito todos esses 3 passos. Uma pequena oração, mesmo que seja simples, que vai surpreender você quando você voltar a ler esse caderno. Eu tenho uma experiência que depois de muitos ciclos, né, no ministério, na família, em tantas coisas que a vida nos proporciona, quando eu pego meus cadernos, que aliás eu amo livros, mas os meus cadernos são mais amados que meus livros, que são as minhas experiências pessoais com Deus. Quando eu olho ali e eu falo, nesse dia, Deus estava virando uma chave na minha vida. E que bom que eu anotei. Glória a Deus, esse Deus continua no controle da minha vida. São esses registros, quando você for consultar, que vão mostrar então um começo, um recomeço, um grande milagre. O profeta Jeremias, no capítulo 30, verso 2, ele vai narrar que o Senhor disse a ele para anotar. O Senhor disse isso para Jeremias. Imagina se nós também não podemos. E aí sim, nós temos uma tarefa prática, que é sobre, arregaçar as mangas e vamos lá trabalhar. Não é isso? É isso que nos faz crescer, é praticar. Se imediatamente você fizer isso, você vai avançar consideravelmente. Então esse desafio prático é de você escrever talvez a sua primeira devocional. Olha que legal. E as devocionais sendo escritas, eu quero recomendar você a mandar para mim. Meu e-mail vai ficar aí embaixo, claro. Mas você também pode marcar nos stories do Instagram, porque eu vou fazer um compilado dessas devocionais. E eu já recebi algumas, dos membros da igreja que eu pastoreio, tendo exposto esse material, eu vou publicar na YouVersion Bible, a maior plataforma digital, sobre versões bíblicas. Imagina a sua devocional lá, vai ser incrível. Então coloco o nome do autor lá para eu fazer boa referência, porque agora é com você. Você vai pegar esse texto aí de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, esse trecho, essa perícope, e vai escolher um versículo dessa passagem e vai usar os 4 passos. Lembra? E-O-A-O, escritura, observação, aplicação e oração. E aí você vai compartilhar isso comigo. Vai ser incrível. Deus, ele não quer um cristão que só consome conteúdo. Ele quer filhos maduros que sabem alimentar a si mesmo. Segundo, e os 5% que só você pode fazer vão determinar tudo o que você será a partir de agora. E se isso te ajudou, deixa um like, compartilha com alguém, comente aí, o C vai ajudar, ativa o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Até o próximo Entre Terra e Céu. Deus te abençoe!